Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida. Hoje aprove ao Senhor que nós todos ficássemos em casa. Não por imposição, não por uma ordenança governamental, mas por zelo. Alguns irmãos estão se sentindo com febre, outros com gripe. Nossa irmã Aissa testou Covid pela segunda vez e decidi que a gente ficaria em casa. Nós cremos no poder do nosso Deus, cremos que o nosso Deus, Ele é um Deus soberano, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Sabemos que a sua palavra diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Mas Ele não diz para nós não vigiarmos a casa. Nesse pensamento é que nós estamos hoje cultuando ao Senhor nos nossos lares. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e pela Tua graça. Agradecemos, Pai querido, porque estamos vivos. Agradecemos porque temos a oportunidade de estar na Tua presença, mesmo de uma forma virtual junto com os nossos irmãos, porque Tu és onisciente, onipresente. E nós podemos sim comungar do mesmo corpo, do mesmo espírito, mesmo estando cada um na sua casa. O homem faz planos. Tínhamos um plano de hoje termos um tempo de comunhão juntos. Rosângela já tinha feito um cálculo para a gente poder compartilhar um tempo lá de conversa, de comunhão. Mas aprove a Deus que esse dia não fosse hoje. Que Deus te abençoe nesse dia. Traga a você uma palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você enfermo, que Deus te restaure. Você que está em vias de ficar enfermo, que Deus te proteja, te cubra com o sangue dele. Eu vejo muitos maridos doentes, esposas doentes, e não necessariamente o cônjuge ou pessoa da família. Que Deus possa estar permitindo que apenas um fique doente e os outros sejam protegidos. Nós oramos por vocês, entendemos, agradeço a Deus pela vida de cada um que entrou em contato. Pessoas que estão mais tempo na igreja não me surpreendem tanto, mas hoje recebi uma ligação da Aisla, namorada do Nicolas, justificando por que não estaria indo. Obrigado, Aisla. Você está entendendo o objetivo de nós como igreja, e espero que você cresça rapidamente em estatura e graça. Também os outros que entraram em contato comigo, perguntando se deveria vir ou não, Felipe, o Alice, o Gabriel perguntando se ele deveria ter ou não, já que a Larissa, ela está com Covid, foi testada Covid pela segunda vez, e a gente vê que vacina é importante, e alguns vacinam, outros não vacinam, mas você vê que pessoas vacinadas com 1, 2 doses estão pegando 2 vezes Covid. Tem pessoa morrendo, mesmo estando vacinada. Deus nos oriente, nos guie em relação à vacina, em relação a doses de reforço, todas essas coisas. Eu não tenho gerência, eu não tenho instrução a te dar em relação a isso. Não é a minha área, não teve nenhum discernimento específico de Cristo. Então eu peço apenas que Deus ele possa te dar a direção correta em relação ao que você deve fazer. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema liderança modelo de Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo maior. Apesar de ele não ter vindo aqui primariamente para ser um exemplo, e sim para glorificar a Deus através da obediência, ele nos é um exemplo. E em tudo nós temos modelo ou referências. A palavra para isso, no alemão e dentro do meio empresarial, chama-se benchmark.
que quer dizer aquilo que é padrão, aquilo que é referência. Nos anos 80, quando pensávamos em uma máquina copiadora, nós pensávamos na máquina Xerox. Quando pensávamos também em um automóvel durável, pensava-se na Volkswagen. Hoje, quando pensamos em um bom caminho profissional, em especial aqui em Brasília, onde nós vivemos, é até sugerido que a pessoa participe ou faça um concurso público pela estabilidade, pelo salário acima do normal. Em tudo temos modelo. Mas e na área espiritual? Eu tenho comentado com vocês que os modelos humanos espirituais eles estão bem escassos. Nós vemos cada vez mais modelos desvirtuados. A televisão nos traz modelos errados. As mídias sociais nos trazem modelos errados. Há uma enxurrada de pessoas, eu não sei no teu Instagram, no teu Facebook, mas no meu, uma enxurrada de pessoas que parecem que são as sábias dos negócios e elas vão levar você a ganhar dinheiro nas ações, vão levar você a ganhar dinheiro nisso, naquilo, no Bitcoin, venha, faça esse curso gratuito. Pessoas que parecem que estavam imersas embaixo da terra, escondidas, e elas aparecem para salvar a humanidade. Cuidado com esses tipos de modelo, na área espiritual também. O verso que ficou da semana passada é 1 Pedro 5,2, que diz: pastoreai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por constrangimento, mas de boa vontade, como Deus quer, nem por torpe ganância, mas por devoção. E na semana passada nós falamos especificamente sobre o conceito do padrão da liderança. O que buscar em um líder? Como você, que é uma ovelha que congrega comigo, tem que buscar, olhar em mim e procurar aqueles elementos. E se eu não estiver trazendo aqueles elementos que foram falados no culto da semana passada, Pastor Paulo, o senhor pregou aquilo, eu não vejo o senhor fazendo isso, eu não vejo o senhor orando, eu não vejo o senhor se dedicando à leitura, as palavras elas estão muito áridas, repetitivas. Você pode e deve fazer isso até para corrigir o curso do meu caminho. Eu vou ouvir a todos, vou buscar de Deus a direção e eu vou agir segundo não a sua vontade, não a minha vontade, mas a direção de Deus. Homens e mulheres de Deus podem até não ser uma referência, mas não como modelo. Não olhe para mim como modelo, eu não sou perfeito, eu tenho falhas, tenho defeitos. Semana passada mesmo eu estava confessando um pecado, pedindo perdão para a igreja, e eu peco, eu não sou exemplo de ninguém. Exceto o apóstolo Paulo, e claro, Jesus. O apóstolo Paulo ele convoca aqueles que o ouvem a serem seus imitadores e ter ele como modelo. Que ousadia do apóstolo Paulo! Se isso não tivesse nas Escrituras e fosse inspirado pelo Espírito Santo, eu duvidaria disso. Mas como foi? Então é uma palavra que procede de Deus. Ter homens como modelo podem nos levar a grandes frustrações. E quando eu digo homens, eu falo gênero humano. Pessoas buscam um modelo nas mulheres, em homens. Se você busca seres humanos como modelo, você vai se frustrar. Você vai ter problemas. Jesus é o nosso modelo maior e nele devemos nos apoiar em qualquer decisão a ser tomada. Tudo que você for decidir, pergunte ao Senhor em oração: Senhor, em relação a isso, como o Senhor iria proceder? A palavra de hoje tem como título: a humilhação precede a glória. Dois elementos diferentes, duas situações diferentes, mas uma antecede a outra. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 4 em diante. 1 Pedro, capítulo 5, versos 4 em diante. Então, até o verso 3 foi uma exortação à liderança, a seguir o modelo de Cristo. Verso 4. Ora,
logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Pastor, o que é imarcessível? Nós vamos falar. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua santa e bendita palavra, palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que corta, que entra, que chega ao ponto de dividir alma e medula, juntas e medulas, alma e espírito. Nos submetemos à Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco. Eu peço, Pai querido, que o Senhor me capacite nesta noite. Amém. A ser um instrumento da Tua vontade. Que eu não fale nem mais, nem menos. Apenas o recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. A humilhação precede a glória. Todos querem a glória. Quase ninguém quer ser humilhado. Ser humilhado é uma coisa degradante. É você ser o menor de todos. O primeiro versículo de 4 que nós vamos meditar é o verso 4, que foi aquele que nós lemos, numa movimentação. Você que às vezes está chegando agora e veio lendo um versículo de uma forma diferente, quando eu preparo a palavra, eu uso 4 versões de Bíblia diferentes, que são Bíblias confiáveis, e aí eu acabo montando um versículo que traz um entendimento melhor, mais facilitado para você. E diz assim, o verso 4: E quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa de glória que não murcha. Pastor, o senhor falou imarcessível primeiro, agora fala que murcha. Nós vamos explicar. Os pastores não devem nunca esquecer que eles também têm sob si um Supremo Pastor. Eu não posso esquecer nunca que eu tenho alguém a prestar conta. Apesar de dentro do âmbito organizacional eu não ter um pastor sobre mim, eu tenho dentro do âmbito espiritual Jesus Cristo, que Ele é o pastor supremo, é o primeiro pastor. E Ele é o maior de todos. Na verdade, a igreja como um todo, seja batista, presbiteriana, assembleia, metodista e mesmo a nossa pequena igreja cristã Semente de Vida, ela tem um só pastor, que guia todos os crentes ao aprisco celeste. Mas num caráter provisório, Deus, Ele coloca pessoas no caráter provisório da caminhada entre o momento em que você crê em Cristo e o momento em que vai se revelar Cristo no fim da história. Os cristãos, eles procuram se organizar para melhor enfrentar as pressões de fora e para poderem melhor testemunhar a fé. O sentido organizacional da igreja, ele existe. Aquela ideia de que eu não preciso congregar, ou eu tenho um líder espiritual para mim, é uma coisa do passado. Vou congregar em casa, vou ter um culto apenas no lar. Isso passa longe do cristianismo. Sim, houveram reuniões no início da igreja, mas era um momento em que a igreja estava se organizando. Vem uma igreja católica romana e acaba deturpando aquilo, criando uma estrutura de gasto de dinheiro, de poder, de opressão, não muito diferente em muitas igrejas nos dias de hoje. Mas esse sentido organizacional, ele existe. Para que houvessem pessoas, se escolhem alguém, pessoas como guias. Abra Hebreus 13:7, por gentileza. Hebreus capítulo 13, verso 7. Diz assim. Hebreus o quê? 13, Hebreus 13, 7.
Só voltar um pouquinho antes de Pedro, tá? Lembrai-vos dos vossos guias. São os presbíteros, são os pastores. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, o autor de Hebreus, que é um autor desconhecido, há suposições, mas não existe alguma definição, fala sobre guias. Eu sou um guia para você. É interessante, né, a gente falar essa palavra guia, parece que nós pensamos na cultura afro, né, que tem as pessoas que usam os colares, são os guias, ou os guias espirituais, que é a macumba do sei o quê, daquele ser, mas os pastores, eles são guias, que se dedicam de forma especial a conhecer o caminho e ajudar todos a trilhar. A minha função é meditar nas Escrituras para trazer para você conhecimento. Por isso que eu bato nessa tecla repetidamente, e enquanto eu tiver como pastor dessa igreja, eu vou continuar falando, você tem deixado de assistir a dominical e você não tem se preparado. É como um atleta que vai para uma competição, e Moisés hoje, depois a gente vai saber qual foi o resultado da competição, mas se o Moisés ele for para a competição sem treinar, ele vai perder. Ele vai tomar literalmente uma surra. E o cristianismo, ele tem também as suas armas. E a escola bíblica dominical é uma delas, e você tem perdido a escola bíblica dominical, mas como eu sou o seu guia, eu não posso te obrigar a isso. Estes guias devem servir-lhe de referências vivas, não modelo, mas referências, a partir do modelo do pastor supremo, que é Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro 2,25, nós já estudamos, ele refere-se a Jesus como pastor e bispo das nossas almas. Assim, quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda, o que é esperado para breve, Jesus está voltando, a condição da sexualidade deturpada, ela está ficando complicada. Essa condição de enfermidades, do jeito que está pegando, a gente vê todo mundo ficando doente de alguma maneira. Também é um sinal da volta de Cristo. Assim, quando Cristo se manifestar, o que é esperado para breve, eles receberão, eles quem? Aqueles que continuarem no caminho. Eles receberão a recompensa pelos seus esforços. Novamente, a coroa de glória que não murcha, ou a coroa de glória imarcessível. A imagem da coroa é um símbolo escatológico do fim dos tempos, bastante comum no cristianismo. Quando você lê Apocalipse, você vê falando sobre a coroa. É a condição daquele que recebe o reconhecimento como um rei, como alguém que vai reinar. Então nós, em algum momento da nossa vida, quando Cristo voltar, após o juízo, nós receberemos a coroa de glória. A coroa da glória é a vida eterna com Deus, não é dinheiro. Não é uma casa no lago, não é uma lancha, um carro esportivo. Para isso você tem que trabalhar. Deus te dá inteligência, te dá força, te dá capacitação, para que você possa, dentro de uma medida saudável, adquirir bens. Mas essa parte espiritual, a coroa da glória, ela é a vida eterna com Deus e com Cristo, a participação no mundo novo, na qual a glória deles irá brilhar por toda a terra e eles participarão dela. Não vai ter SEB. Aqui em Brasília chama-se SEB. Lá em São Paulo, Eletropaulo, mas parece que mudou também, acho que é ANEL lá. Aqui também mudou, né? ANEL. Apocalipse 22:5 diz: não haverá noite, nem precisarão eles de dia, de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ele é a nossa luz, sempre foi e vai continuar sendo. Não precisamos pensar aqui num símbolo especial, alguma coisa diferenciada, alguma coisa mística, não. Não precisamos pensar de algo só reservado aos bons líderes cristãos, é apenas para Paulo, é apenas para Pedro, é apenas para Elias ou Isaías, não. O que eles recebem é a mesma graça que todos recebem. Você vai poder se sentar na mesa com Jeremias,
Você vai poder sentar para conversar com João Batista, agora com a cabeça, não sem a cabeça. E você vai ter esse tempo com essas pessoas. O que nós recebemos todos é a mesma graça. E por ser indescritível ao nosso linguajar, nós não conseguimos entender a dimensão desta glória. As pessoas elas vão falando, usando coroa, aqui usa uma outra coisa, um termo aqui, um outro ali. Mas nós temos que entender que a coisa mais importante é que nós poderemos contemplar a face de Deus face a face. E aí eu poderia me alongar só nesse ponto, porque não é a face de Deus Pai, e sim a face de Deus Filho. E aí tem toda uma estrutura teológica que não cabe nesse momento. Apocalipse 22, parte 3b e 4 diz: os seus servos, eu e você, aqueles que perseverarmos até o fim, o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Nós vamos poder falar com Jesus Cristo face a face. Da mesma maneira que Adão e Eva tinham contato, na viração do dia nós também teremos. E aí a explicação para você daquele negócio do imarcessível, da murchar. E é algo que vai ficar muito claro, em especial para Felipe e família, o Wallace e família, Esther e família, André e família, porque eles vendem flores, eles vendem plantas. E as plantas, elas, dependendo do tempo ou do calor, elas murcham. A palavra grega para não murcha simboliza um contraste com a coroa dos atletas gregos. Então, quando os atletas gregos eles venciam a competição, não havia aquela medalha cunhada, não era assim. Eles recebiam uma coroa, você já deve ter visto isso em filmes, uma coroa feita de louros, devia ser muito bonitinho. E colocava na cabeça da pessoa e ali ela mostrava que ela tinha sido vitorioso. E talvez ele guardasse na prateleira, mas passado 2, 3 dias o que acontecia com aquilo era murchava. O que Deus está falando é que essa coroa que Ele está falando que vai dar, ela não murcha. Ela é imperecível. Então, esse contraste é um contraste feito diante da sua vitória. E hoje de manhã nós falávamos sobre isso. Os atletas, para participarem de competição, eles se exaurem nos exercícios, na dedicação às suas práticas, para uma coisa que murcha. Uma coisa que, se não murcha como a coroa grega, ela é corroída. Uma medalha, com o passar do tempo, ela se corrói, ela perde o seu brilho. Se ela é de prata e ela não for polida constantemente, ela vai ficando escura. Se a camada de ouro daquela medalha ou de bronze, ela não é tão grossa assim, ela é atacada pelo tempo, pelas condições do tempo. A glória que os crentes vão receber não passa, como a glória das flores e das realizações humanas. Nada pode tirar o resplendor, pois ela, a glória de Deus, não está sujeita a qualquer força que age neste mundo. Por isso que poderia parar até a palavra por aqui, dizendo para você trabalhar em prol desta coroa que não murcha. Nós vamos continuar. 1 Pedro 5,5 diz assim: igualmente vós, jovens, sede submissos aos anciãos, e todos no vosso trato mútuo revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A exortação que antes era apenas para os líderes, agora ela é transferida para a comunidade. E aí ele fala dos jovens, e esses jovens significa literalmente os mais moços, em contraste com os anciãos. Fundamentalmente, a divisão da liderança ela não era por idade, mas era quase que uma regra. Pessoas que tinham mais tempo no convívio com os irmãos, eles eram mais aptos a subirem ao episcopado ou ao pastorado. Exceções como Timóteo existiam. Se os presbíteros liderassem bem, segundo o modelo de Cristo, e se os membros a eles se sujeitarem segundo o modelo de submissão também de Cristo, o que iria acontecer era que a comunidade cristã ela seria um lugar em que daria um testemunho diferente ao mundo. Nós, como igreja, nós temos que ser diferentes do mundo.
As igrejas, elas têm que ser redutos onde as pessoas elas podem buscar. Sim, a nossa igreja ela é pequena, mas nós temos que estar sempre prontos a receber pessoas. E falava hoje pela manhã, a nossa igreja ela é pequenininha, não tem crescido. Pelo contrário, nós temos tido alguns reveses, como do irmão Cláudio, que faleceu, e acabou que a Naldinha também parou de congregar conosco. Mas eu tenho atendido muitas pessoas. A Rosângela fala que é a procissão, e é exatamente isso. Terça-feira, eu já falei hoje pela manhã, eu começo às 6 da manhã e vai até 6 da tarde. O último atendimento é a Larissa, das 17 até as 18. Entende? Então, apesar da nossa igreja ela numericamente não estar aumentando, nós temos servido as pessoas. E é por isso que eu falo para você que é tão importante o seu dízimo e a sua oferta, para que eu possa me dedicar a essas pessoas. Não só a essas pessoas, mas especialmente a você que está conosco. A essa submissão se completa uma ordem. Você se submete e se reveste de humildade. A palavra grega desse revestir-se é como você colocando um avental. O avental ele entra pela cabeça e aqui você ajusta no corpo, ele fica bem justinho aqui. E você poder fazer as suas atividades, ou de artesanato, ou de mecânica, ou mesmo uma cirurgia, ou até alimentação, sem sujar a roupa principal. Mas aquilo fica bem ajustado. Algo que nós podemos pegar referência lá na armadura de Deus, que ela é muito bem ajustada. O que é vestido aqui não é uma roupa, não é uma proteção, mas chama-se humildade. E uma humildade no relacionamento uns com os outros. Nós somos uns com os outros humildes. Filipenses 2,3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a você mesmo. O motivo para esse tipo de comportamento é porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é uma citação bíblica de Provérbios 3,34. Se você for ler lá, vai estar exatamente essa condição. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Isso, essa citação, apesar de Pedro não falar, olha, eu estou falando da Bíblia, do texto bíblico, o objetivo dele é falar, olha, o que eu estou falando não é do meu coração. Eu estou trazendo essa referência, esse ensino, é algo que já tinha sido avalizado como bíblico. O Antigo Testamento ele já estava aprovado. Já era considerado como um texto, aquele texto de Provérbios 3,34, que fala sobre essa condição de soberba sendo repelida e a humildade sendo abençoada com a graça. Ele está falando isso para que haja um reforço, para que as pessoas entendam que as palavras não procedem do coração de Pedro, e sim do próprio Deus. A passagem expõe dois tipos de pessoas, aqueles que são soberbos e aqueles que são humildes. Humildes que todos os crentes devem ser. Se você for lá na Mateus capítulo 5, fugiu o nome. Bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurados os humildes, aqueles que olham para o outro como se fossem superior a ele. Nós temos que olhar para as pessoas dessa forma e não estabelecer julgamentos. Falamos sobre julgamentos na semana passada, essa mania que nós temos de julgar. Deus reage de modo bem diferente em relação a uns. A uns ele se opõe. Não queira entrar em contenda com Deus. Foi a última frase que eu falei no dominical hoje. Não se opõe a Deus, porque ele se coloca contra eles. Se você não consegue lidar com as situações da vida sem ninguém te opor, imagina Deus opondo. A palavra de Deus diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Maridos, cuidem das suas esposas como Cristo cuidou da igreja, para que não sejam impedidas as vossas orações. Que palavra dura! Ter a sua oração impedida de chegar aos ouvidos do Senhor. Para uns, ele bloqueia, ele restringe.
Aos humildes Deus concede a sua graça. Deus se põe ao lado deles. É-lhes acessível. É o seu ajudador. Que bom nós temos um Deus. Que bom quando nós não encontramos o ser humano para nos ajudar. Brincávamos hoje com a Diene. A Rô falou assim, quantos que você vai mudar? E eu falei, Diene, vem mudar para o Guará. E ela falou para mim assim, Pastor Paulo, não é sempre que você vai poder me ajudar. E lá em Ceilândia eu já estou acostumada. As pessoas, eu tenho muitas pessoas próximas a mim que muitas vezes vêm me ajudar. Entende? E essa condição é uma condição que nós temos que pensar em relação a Deus também. Eu, como pastor, nem sempre eu estou disponível para você, mas Deus sempre está disponível, desde que você seja humilde. Graça é o ser aceito por Deus. O interessante nesse versículo é que os dois tipos de atitudes, tanto soberba quanto humildade, elas não se referem a Deus. Eu não posso ser soberbo com Deus, que é o Altíssimo, que é o grande, que é o Todo-Poderoso. Eu não posso achar que eu sou melhor que Deus. Como também eu não posso me colocar numa posição de humildade em relação a Deus. Tudo isso eu faço em relação ao próximo. Deus, ele utiliza as situações seculares e naturais para testar e provar o nosso coração, se nós somos soberbos ou se nós somos humildes, a partir da nossa atitude que nós temos com o nosso próximo. Terceiro versículo de 4, 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois sob a poderosa mão de Deus, a fim de que Ele vos exalte no tempo determinado. A nossa luta não é para sempre. O teu sofrimento não é para sempre. A sua dificuldade não é para sempre. Nós oramos continuamente pela nossa querida irmã Lourdes. E ela compartilhou comigo: pastor, eu estava tão desejosa de ir hoje no culto. Aprove a Deus que isso não ocorresse. E Deus, ele é tão soberano que nós podemos até devagar na nossa mente. A nossa irmã Lourdes tem passado por problemas de dificuldade. E se alguém que tivesse ido passasse para ela uma enfermidade a mais? E Deus, por atitude de amor a ela, impediu que esse culto acontecesse. É uma possibilidade. Eu não sou proibido em pensar em possibilidades. Então, o nosso culto hoje pela internet pode ter sido um ato de amor de Deus com a nossa querida irmã Lourdes. Então, o nosso sofrimento não é para sempre. Agora, o tema da humildade no relacionamento com os irmãos leva à questão da humildade diante de Deus e como eles devem se relacionar com Deus em meio às tribulações. Como agir em meio às lutas e dificuldades? Todos nós temos. Hoje, enfermidade física, o Alex falou para mim: poxa, parece que eu tomei uma surra. Como lidar com essas dificuldades físicas? É importante, ao falar de Deus, falar da sua mão poderosa. Então, a Covid, a segunda Covid da Larissa, a febre do Alice, o mal-estar da esposa do André, a gripe forte do Nicolas, elas não são alheias a Deus. Deus não cochilou. Esse pensamento de que se a pessoa ela é crente não fica doente, não é assim que funciona. Isso é um pensamento errado. Nós estamos debaixo da mão de um Deus poderoso. Deus, em prol do seu povo, ao longo da história, ele usa a sua mão poderosa. Lá em Êxodo, ele fala que com mão poderosa e braço estendido, Deus libertou o seu povo da escravidão e dos que o oprimiam. E nós temos várias passagens em Êxodo, em Salmos, passagens que mostram a ação poderosa de Deus, rompendo inclusive o sobrenatural, fazendo com que coisas que são naturais pudessem ocorrer de uma forma sobrenatural. Se você lê o livro de Êxodo, em especial com aquelas 7 pragas, que é chamado de 7 maravilhas, e você começar a meditar realmente como que aconteceu tudo aquilo. Quando eu fico imaginando, por exemplo, a praga das rãs, as rãs entrando em casa, e todo lugar que você vai deitar, entendeu? Como será que foi aquilo? E logo depois aquelas rãs vão embora. Ou os gafanhotos, que Deus ele pega um vento e traz, daqui a pouco ele traz um outro vento e leva tudo e joga no oceano. Acaba tudo.
São coisas maravilhosas, o nosso Deus é poderoso. Certamente, no contexto de 1 Pedro, a mão poderosa de Deus é uma lembrança do seu poder de salvar e libertar o seu povo. Em especial, e nós temos construído esse conhecimento, que aqueles homens e mulheres, servos de Deus, no tempo do apóstolo Pedro, sofriam perseguições. Eles eram peregrinos, nós já falamos sobre isso. Eles eram pessoas que passavam, eram pessoas que estavam ali de passagem e sofriam a opressão. Forasteiros e peregrinos é o termo. Então, quando se fala num Deus libertador, aquilo traz ânimo. Sim, a palavra, ela não é só exortação, ela também é ânimo. Você crê que tem um Deus poderoso que age por você. A exortação, com crase, a exortação segue-se uma promessa. Então as tribulações devem levar os crentes a buscar a Deus humildemente, na certeza de que Ele tem poder para guardá-los e livrá-los. E a exortação segue uma promessa. A tua dor não é para sempre, ela vai findar. É o reverso da situação. O que eles podem esperar de Deus, não o que eles estão vivendo, mas o que eles podem esperar de Deus. Deus, quando intervir, reverterá a situação presente. A sua intervenção vai se dar no tempo oportuno. Que tempo é esse, pastor? O tempo de Deus. Não é um tempo cronológico. Não vou falar para você, olha, em 2023 isso vai acabar. Olha, 2024 vai ser o ano da sua vitória. Isso não existe. As coisas elas ocorrem dentro de um tempo de Deus já predeterminado. Ele sabe qual que é o melhor tempo, Ele sabe qual que é a hora. Não é a minha hora, não é a sua hora. Falava hoje pela manhã sobre a condição, muitas vezes, da luta do meu coração, querendo que a nossa igreja cresça, que ela possa alcançar mais vidas. Se isso vai acontecer, eu não sei. Se vai acontecer, não sei. Mas Deus sabe, porque Ele é um Deus que tem uma mão poderosa. Quando finalmente Ele intervir na volta de Cristo, Ele os exaltará. Ele, na sua infinita sabedoria, na hora em que Ele, na sua infinita sabedoria, achar que deve intervir. Isso os coloca, o povo de Pedro e nós também, nos coloca na dependência dEle. Ele tem o controle. Então você tem que viver dia após dia nessa dependência. Lucas 14:11 fala: pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado, que é exatamente o texto de 1 Pedro 5:6. Não há novidade na palavra, é simplesmente trazer ela com uma nova roupagem para que você entenda que você tem que se humilhar perante a face de Deus. Você tem que depender desse Deus que é altíssimo, desse Deus que Ele é poderoso. O mesmo acontece também em Tiago 4:10. Abre aí, por gentileza. Tiago 4:10. Tiago 4:10 diz assim, antes de 1 Pedro, tá? Tiago, capítulo 4, verso 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pastor, todo mundo fala sobre isso? Claro que fala sobre isso. Esse é um tema que é bastante divulgado em todas as Escrituras. É o mesmo Espírito que inspirou Jesus Cristo a falar. É o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo a falar, inspirou Pedro a falar e também inspirou Tiago e todos os escritores da Bíblia. Todo o tema da exaltação após a humilhação, ela percorre todas as Escrituras. Então não adianta você querer ser glorificado agora, a menos que você esteja querendo morrer. O último versículo da nossa meditação de hoje, 1 Pedro 5,7, diz assim: lançando sobre ele. Vamos ler o 6 de novo para dar um melhor entendimento. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, a fim de que Ele vos exalte no momento determinado, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade.
porque Ele tem cuidado de vós. E aí, novamente, a partir de uma continuação do pensamento já começado, novamente ele apresenta a situação em duas frases. Primeiro, a atitude nossa para com Deus. É esperado que nós lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Paulo diz: não andeis ansiosos, antes apresentai a Deus as suas petições, as suas necessidades, com súplicas, ações de graça. Então, a ansiedade, ela vem, é natural do ser humano. Como o povo do Pedro, eles não sabiam como ia ser o próximo dia. Nesse contexto de hoje, com essa gripe pegando, e a gente não sabe se é gripe, a gente não sabe se é Covid, a gente não sabe que variante que é, a gente está à mercê de uma situação. Às vezes pode ser só uma gripe, às vezes é uma coisa mais séria e mais grave. Nós estamos navegando literalmente com vendas, ou sem segurar o timão do nosso navio. Mas nós temos que crer que Deus, Ele controla todas as coisas. Então ele fala: lance sobre nós, sobre mim, a vossa ansiedade. A atitude deles perante Deus é lançar a sua ansiedade. E depois vem a declaração a favor deles. Abre Salmo 55, 22, por gentileza. Salmos 55, verso 22. Diz assim: confia os teus cuidados, as suas necessidades, os teus problemas, as tuas ansiedades ao Senhor, e Ele te susterá, Ele te manterá de pé. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Não é que você não vai pecar, não é que você não vai dar aquela balançada. Ele não vai permitir que você abandone o caminho da fé. O caminho, ele é difícil, vai ficar mais difícil. Quanto mais você entender isso, mais você vai se preparar. Parte-se do suposto que haja ansiedade no meio deles, por isso que ele fala. Mas é natural. As pessoas, elas não sabem o que vai acontecer. Quando você pensa em igreja perseguida, as pessoas não sabem se de um dia para o outro a pessoa está cultuando ou está em casa, alguém entra e toca fogo na casa. É uma realidade que nós não conhecemos. A negação da ansiedade numa tentativa heróica de ser: não, eu não sou ansioso, não ajuda nada nessa situação. Você tem que reconhecer a sua ansiedade e depositar sobre os ombros do Senhor. Uma das primeiras condições para que você seja tratado de uma enfermidade é você reconhecer que você está doente. Enquanto você achar que você está bem. Eu falo muito isso para os aconselhantes. Enquanto as pessoas acham que estão bem, não há nada a ser feito. Claro que o caminho da fé é o caminho da libertação das ansiedades. Mas o próprio reconhecimento de se estar a caminho implica em não ter chegado e, portanto, continuar apresentando os sintomas do pecado no mundo. Nós continuamos nesta caminhada. O crescimento nosso crescimento, ele é progressivo. Você vai identificar momentos em que você está bem espiritualmente, tem momentos que você não está bem espiritualmente. Você tem que aproveitar os momentos que você está bem para você crescer mais, ficar forte. Então hoje, por exemplo, pego lá o Alice e o Felipe, que estão se sentindo mal, com dor de cabeça e com febre. Exigir que eles façam exercício não vai funcionar. Exigir que eles se alimentem muito também não vai funcionar. Você perde o apetite, não dá o bem-estar. Mas quando você está bem, é hora de você se fortificar. A ansiedade aqui não é negada. Antes, se oferece um tratamento para ela. O que fazer com a ansiedade? O que fazer com a depressão? O que fazer com esses transtornos? Ele fala: lança sobre Deus, lança sobre mim. Lançar da ideia de tirar de si uma coisa e lançá-la de si. Lançar para onde? Sobre Deus. Então, quando acabar o culto, eu vou tirar minha gravata e aí eu vou pendurar em algum lugar. Eu vou lançar, é como se eu fosse lançar ela em algum lugar. O que Deus está falando para você é que as dificuldades, as ansiedades, lança sobre Ele. Coloca sobre Ele. É um gesto de libertação possível. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Ele se importa conosco. Ele se preocupa conosco.
É um dever das comunidades cristãs propiciar um ambiente onde as pessoas possam se libertar da sua ansiedade, um dos maiores problemas que quase todos enfrentam. E se você é uma pessoa que decide não congregar, o que acontece é, você vai esfriando na fé. Você não mais tem os irmãos ao seu lado que podem testificar das suas lutas e dificuldades. Hoje eu fui levar as doações que alguns irmãos trouxeram de alimento lá para o pastor Marcelo para entregar na favela. E ali eu pude ter um tempo de comunhão com ele. Ele estava batidinho pela mesma situação de igreja como que eu vivo, e muitos pastores vivem. E ali eu pude confortá-lo. Mas esse conforto vem através da comunhão, queridos. A pessoa que entra num processo depressivo e não luta contra isso, ela vai ficar cada vez mais depressiva. Eu vi isso muito no contexto da titia quando ela era viva. Ela lutava com todas as forças para ir para a casa do Senhor, porque ela sabia que se ela se entregasse a ficar somente deitada, e houve um tempo que realmente ela acabou ficando só deitada, mas foi um tempo em que nós vimos essa luta por anos. Os 8 anos que nós estamos aqui, agora nós vamos fazer 9 em maio. Quase 9 anos, vai 8 anos que nós convivemos com a titia aqui em Brasília, em que vemos o sofrimento dela e o definhar dela e a luta dela para não ficar em casa, com as dificuldades dela. Chegou um momento em que a gente acabou colocando ela numa casa de repouso, que era onde ela poderia ter mais cuidado. Mas ali ela teve um momento de bastante alegria pela novidade e logo depois ela faleceu. Ficar na situação que você está faz com que você define. E é um dever das comunidades cristãs criar esse clima de restauração. Mateus 11, de 28 a 30 fala: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas não sabem desta verdade. Você precisa falar disso para elas. Não é necessariamente levá-las para a nossa igreja, mas fale do amor de Deus. Você já tem capacidade na sua casa de você fazer um culto na sua casa. Talvez você levar uma palavra. Você criar na sua casa, aonde você está, um local de oração, um local de pregação. E eu podendo auxiliar, amém. Mas talvez seja um chamado para a sua vida. Deus quer ver toda a ansiedade projetada sobre Ele, porque Ele sabe que nós não damos conta. Mas muitas vezes, o que Ele usa somos nós, a comunidade cristã. Ele pode intervir sobrenaturalmente, claro, Ele é Deus. Mas, naturalmente, Deus utiliza instrumentos. Ele poderia levantar anjos para pregar o Evangelho. Ele poderia executar milagres e maravilhas e fazer com que todos crescem baseados nesses milagres e maravilhas. Mas Ele escolheu pessoas fracas, pecadoras, como eu e talvez como você, para levar esperança, para pegar esta ansiedade que está sobre as pessoas e falar assim: eu posso te ajudar, eu tenho um remédio. Não é sem razão que esse versículo é um dos versículos mais lembrados em todos os hinos cristãos de todos os tempos, falando sobre lançar a ansiedade sobre Deus. Você é um instrumento de Deus. Eu vivo em Brasília, na capital federal, e aqui muitos embaixadores. O embaixador é aquele que representa o país, representa a autoridade máxima. A você é dado o privilégio de ser embaixador de Deus, para que as pessoas elas sejam livres dos seus temores e das suas ansiedades. Amém, queridos? Amém? Amém? Amém, Luísa? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos pela santa e bendita palavra que o Senhor nos concede. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom Deus.
Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Dê o seu curtida no vídeo. Faça o seu comentário. É uma forma de você levar isso para outras pessoas. Que Deus te abençoe e te conceda graça. Amém.